Pronto, Filha, estamos gravando. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o filme Gaslight, de 1944, e vamos puxar do que nós vimos do filme o tema violência psicológica, abuso psicológico, que, como vocês puderam perceber, é o tema central, né? Gaslight é uma peça de teatro, na verdade, escrita por um homem, pasmem, em 1938. Teve a primeira. Vocês estão me ouvindo direitinho, tá ok? Que apareceu um sinalzinho. Espera, deixa eu fechar aqui. Né? Teve a primeira versão, a primeira adaptação feita pelo cinema americano, né, estadunidense, na verdade, em 1940, e essa versão que a gente assistiu é a versão inglesa do filme, né, de 1944, que eu particularmente gosto muito por conta da Ingrid Bergman, que eu sou bem fã dela, e eu acho que a atuação dela nesse filme está excelente. Muito embora essa primeira versão, de 1940, seja um tanto mais próxima do que foi, de fato, a peça de teatro, né, que vai apresentar uma Paula um pouco mais firme, né, assim, entrando mais em conflito com o Gregory, né, tem algumas mudanças, né, nesse filme que a gente assistiu, talvez pelo pudor britânico. O Gregory e a empregada doméstica dele, né, a Nancy, eles flertam, mas na versão da peça, como na primeira versão do filme, eles de fato têm um caso e é uma coisa bem escrachada, né, assim, para ofender mesmo a esposa. Então tem algumas mudanças. Mas eu gosto muito dessa segunda versão, porque a atuação da Ingrid Bergman, para mim, é assim, fenomenal. Principalmente na segunda metade do filme, quando ela começa de fato a decair, né? Assim, a entrar realmente na espiral, né, da loucura. Deixa eu só admitir. Então, o filme, né, assim, o filme britânico, o filme com a Ingrid Bergman, fez mais sucesso, né? E popularizou o termo gaslight. Por que gaslight? Não sei se vocês percebem no filme, uma das estratégias, né, uma das coisas que serve como gatilho para Paula, quando ela está sozinha em casa, é que, na época, a luz é por gás, né? Tem uma tubulação de gás que percorre a casa. Então, quando se acende a luz, se liga o gás de um canto da casa, no outro o gás reequilibra e diminui num cômodo. Então, o filme inteiro está girando em torno dessas luminárias, que horas a luz está mais acesa, hora a luz apaga. Quando o Gregory, o marido, não está em casa, a luz diminui porque ele está em outro cômodo, né? E ela não sabe. Então, a luz, o indicativo da luz, né, é um dos gatilhos para essa mulher. E isso é muito simbólico, né? Porque o gaslighting é um tanto sobre isso, é o tanto sobre manter alguém nas sombras, né? Manter alguém no escuro. É essa instabilidade entre aquilo que você está vendo e o que você não está. Você pode confiar no que você está vendo, no que você está achando, no que você está pensando, ou você não pode. Gaslight, então, popularizou-se como esse termo, né? Um processo de constante, de fazer a pessoa pensar que ela está ficando louca, né? De questionar a razão e a saúde mental da pessoa o tempo todo. Né? E isso começa de uma maneira, né, normalmente de uma maneira mais sutil, mais engraçadinha, e vai escalando até chegar, né, enfim, em algo mais agravado. Né? Então, o gaslighting, assim como todas as outras formas de violência psicológica, vai corroer, né, a segurança psicológica da mulher. Né? Ela passa a não acreditar mais no que ela sente, ela passa a não acreditar mais no que ela vê, no que ela pensa, né, no que ela prospecta, né, nas memórias que ela tem, porque isso, a sanidade, a capacidade de dar conta de si é questionada o tempo todo. E uma das coisas que isso gera é uma grande dependência. Por isso é uma das formas mais comuns de abuso, né? Porque ela realmente funciona. E não funciona a longo prazo, ela começa a funcionar de cara. Tá? A gente se torna dependente
né, do cara que está fazendo isso com a gente, porque, bom, se eu não posso confiar em mim, eu posso confiar nele, né? Assim, eu preciso dele para orientar, eu preciso dele para me dizer o que é certo e o que é errado, eu preciso dele para dizer o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho, porque eu não posso mais confiar em mim, né? Eu não posso mais confiar em mim. E o lance da violência psicológica, de qualquer tipo, é que a gente estava conversando até no chat, né, durante o filme, é que ela é sutil, né? A grande merda, né, do patriarcado para a saúde mental das mulheres é que, porque historicamente a gente é acostumada, né, a gente foi acostumada à violência, né, à marginalidade, né, a não fazer parte, a sermos questionadas, a não sermos validadas, a gente confunde ainda muito violência com cuidado. A gente confunde ainda muito violência com amor. Até bem pouco tempo atrás, até mesmo para a Igreja Católica, né, já que nós estamos no Brasil, a Igreja Católica foi a fundante, né, da colonização do Brasil, o marido bater na mulher era um sinal de afeto. Ele estava cuidando daquela mulher, domesticando-a, né? Assim, cuidando para que, porque apanhando em casa, ela aprenderia a melhor maneira de ser e não apanharia na rua, né? Assim, não sofreria as retaliações públicas, né? Ou do Estado. Então, era dever do homem educar sua mulher, né? Era dever do homem domar o corpo da mulher. Então, essa violência era tida como amor, era lida como carinho, como cuidado. Tanto é que isso se reflete ainda nas nossas crianças, né? Na educação das crianças. Se confunde bater numa criança com educação. Gritar, constranger uma criança com educação. Né? E isso funciona também, funcionava, né, assim, também para as mulheres. Constranger uma mulher, bater numa mulher, né? Debilitar uma mulher, deixá-la dependente, era garantir que ela teria a segurança doméstica, né? Então, socialmente, violência está muito vinculada a cuidado. Percebam como é comum, por exemplo, nas nossas falas mesmo, né? A gente estava dizendo assim, quem não se identifica com esses movimentos que a gente viu no filme, né? Pensar que o ciúme do nosso companheiro é uma demonstração de amor. Né? Nossa, ele tem ciúme de mim, então é porque ele me ama, né? Porque ele quer cuidar da relação, ele quer. Quando, na verdade, nada mais é do que uma demonstração de posse. Né? Porque o que nós estamos falando aqui é que, dentro dos relacionamentos heteronormativos, cis heteronormativos, a dominação de um corpo sobre o outro é um dos fatores preponderantes. Né? Então, a violência ela vem como uma forma de garantir essa dominação. A Virginia Woolf, nós lemos esse livro no Juntas, né, num Teto Todo Seu, ela tem uma citação que eu acho muito fantástica, eu não estou com o meu livro aqui perto, mas também não vou levantar para pegar, mas é mais ou menos assim, ela diz que durante séculos as mulheres serviram de espelhos para os homens, e que através desses espelhos, que seriam espelhos de aumento, os homens poderiam se ver de forma aumentada, né? Então, assim, olhar para uma mulher em situação de submissão, olhar para uma mulher em situação que está sendo subjugada, né? Que está dó. Né? Isso, o papel de parede amarelo, sem sombra de dúvida. Né? Sem sombra de dúvida. Eu também lembrei de cara do papel de parede amarelo. Né? Então, ver essa mulher em situação de docilidade faz com que ele se sinta no controle. Né? Faz com que ele se sinta grande, faz com que ele se sinta, então, o dominante. Né? E isso alimenta essa hierarquia de poder que existe nas relações de gênero. Né? Então, não sei, eu vou citar alguns momentos do filme para a gente fazer essa postura de como funciona a violência e principalmente a violência psicológica. Se vocês repararem, o filme é bem didático. Né? O primeiro momento mostra justamente a primeira fase da violência psicológica, que é o quê? É o que nós vamos chamar de love bombing, que é o bombardeio de amor.
Sabe aquela relação que começa e o cara faz tudo por você, e ele quer estar em todos os lugares que você tá, e você e ele já tá pensando, você tá uma semana saindo, já tá falando em casamento, ele já tá dizendo que você é a mulher da vida dele, vocês já estão escolhendo o nome dos filhos, né? Assim, ele manda flores, e ele vai para todos os lugares que você quer ir, e ele adora todas as coisas que você adora. Enfim, né? Ele faz tudo para que você se sinta a pessoa mais amada e mais maravilhosa do universo. E sempre mantendo a mulher perto. Aí ele, né, então, 2 semanas que eles se conheciam, né, a Paula e o Gregory, ele já propôs casamento, né, já queria estar com ela e tal, e, eu não posso viver sem você, você é a mulher da minha vida. E para as mulheres que são tão acostumadas com a escassez, uma chegada como essa pode parecer algo muito maravilhoso, porque nós fomos educadas, né? E a Valesca Zanello vai falar muito bem sobre isso no livro dela. Nós fomos educadas para desejar sermos desejadas. Né? Então, quando aparece um homem que aparentemente nos deseja tão absurdamente, a gente não se dá o trabalho nem de escolher esse homem, porque nós já fomos escolhidas. E, aparentemente, mesmo sem a gente perceber, o ser escolhida se torna muito mais importante do que o de fato escolher. Né? Então, o Gregory faz isso, ele cerca a Paula, né? Ele cerca a Paula, o amor da minha vida, vamos casar, não sei das quantas. Ela, instintivamente, pede um tempo. Não, pera, deixa eu me afastar um pouco de você para ver como eu vou me sentir, e aí eu te digo se a gente vai casar ou não. Aí ela pega o trenzinho dela, vai lá para casa do lago que ela ia, e o que ele faz? Ele vai até ela. Né? Eu não podia ficar longe de você, me desculpe. Eu sei que esse era o seu momento, mas sabe, sem você eu não consigo respirar. Né? No filme, a Paula é uma mulher já muito vulnerável. Né? Passa pela morte da tia, né, que é assassinada, ela descobre o corpo, então ela é uma mulher ferida, é uma mulher sozinha, né? Então tem essas contingências também que favorecem ainda mais, né, com que ela caia nessa lábia, né, desse suposto homem que vai salvá-la dessa situação, salvá-la dessa solidão. Mas não necessariamente a gente precisa estar num estágio de tanta fragilidade assim. Com esse movimento desse love bombing, a gente se torna um tanto cega, né, para as minúcias e até para os nossos desejos, para as nossas necessidades, não os nossos desejos necessariamente, mas para as nossas necessidades. Então, a Paula intui que ela tem a necessidade de respirar um pouco para pensar e ver o que ela quer fazer. Mas ele não dá o espaço para isso. Ele não dá espaço para que ela constate alguma coisa diferente do que ele quer, que é estar com ela. Né? Quer capturá-la, né? Torná-la dele. Então não tem espaço para ela pensar, né? Não tem outras pessoas para ela conversar, ele está o tempo todo cercando. Então esse é um movimento, né? E normalmente é o movimento inicial das relações abusivas. Né? Essas demonstrações muito efusivas de amor, né? E esse cercamento, né? Que não deixa a mulher respirar, pensar, refletir, né, sobre o que ela quer ou sobre o que ela não quer. Um outro ponto que acontece no filme e que mostra de forma muito didática é o esquema de isolamento social a que essa mulher é submetida. Né? Não, nós casamos agora, nós não queremos ninguém na nossa casa. Né? Não vai falar com o teu tio, com a vizinha, não, fica aqui. Não vai procurar a tua família, não vai procurar teus amigos, vamos curtir aqui nós dois, né? O nosso momento. São as nossas coisinhas, né? Assim, tô aqui. Só tem um final de semana para estar com você e você não vai estar comigo. Né? Você prefere estar com as suas amigas do que comigo, então eu vou ficar sozinho. Você prefere sair com seus pais do que sair comigo. Aí, não vou sair com você e com a sua família, eu fico deslocado, fica aqui comigo. Então começa a haver uma manipulação que a princípio é muito sutil e é na base do amor, do eu sinto sua falta, do por favor fique comigo, né? Assim, os seus amigos não gostam de mim, então vamos ficar aqui comigo, né? Que vai alienando a mulher da sua vida familiar e da sua vida social.
No filme, ele chega a dizer, a inventar mentiras por ela, e isso não é incomum nas relações abusivas, tá? Do cara atender o telefone e dizer, não, ela não, a gente vai viajar, então não, a gente não tá bem, então não, ela tá doente, então ela não tá afim de ir, tá? Não é incomum que o homem minta em nome da mulher, né, para evitar que ela tenha outras relações, né, que não a doméstica, né, enfim. Uma coisa muito interessante que acontece no filme também é como essa manipulação ela começa carinhosamente, as piadas, né? Menina, tu é doidinha, né? Então, vixe como tu é desastrada. Vou te chamar agora de Maria Desastrada. Vai, Maria Desastrada. Então, ixi, essa aí, ixi, já esqueceu de novo, né? E depois, não, eu tô brincando, é brincadeira. Mas você leva tudo a sério. Tá vendo como você é? Eu não posso fazer uma brincadeira que você leva a sério, né? Assim, quem você pensa que eu sou? Né? Por que você faz isso? Vê como você é irritada? Né? Vê como você é chata? Você leva tudo a sério que eu tô falando. Eu tô só brincando com você. Você não tem senso de humor. Eu não sabia que essa festa você fazia tanta questão, querida. E ela dizendo 10 vezes, não, você não botou ela pronta de cauda. Eu não sabia que essa festa era tão importante, a mulher de vestido de cauda. Não, você não me disse. Bastava você dizer. E ela tendo dito, né? E aí quando eu disse, mas eu disse, não. Você deu a entender. Né? Então, você não deu a ênfase, você falou de um jeito tal que eu pensei que nem fosse importante para você. Então, o lance da violência psicológica é a distorção. E como isso começa na jocosidade, né? Boba, tô brincando. Como isso vai começando assim, né? Vai sendo sutil. A partir do momento em que isso é colocado de uma forma mais agressiva, a gente já está com a semente plantada, né? Então a gente tende a confiar no que o outro está dizendo. E ainda tem essa, gente. Por que a gente desconfiaria, né? Da pessoa que a gente está, assim, por que eu pensaria o pior dessa pessoa, né? E aí eu vou já passar a palavra para a Raquel, mas entra numa coisa que a Raquel trouxe. Um dos indicativos iniciais em que a gente tem a mania de botar panos quentes, a gente tem a mania de botar para debaixo do tapete, é o nosso desconforto. Com as piadas, com os movimentos, com as brincadeiras. A gente tem muito medo de ser histérica, de ser chata, de ser louca, né? De ser mal-humorada, de ser ranzinza. Então, a gente tende a suprimir o nosso desconforto para não deixar o outro desconfortável. Fala, Raquel. Muitas questões, né? Eu anotei aqui algumas coisas durante o filme, assim, logo no começo, ela coloca para o maestro dela, assim, né? Eu não tenho voz para cantar, né? Aí me trouxe uma coisa metafórica, né? E simbólica também, no sentido de que eu não tenho voz, eu não posso falar, né? Não tenho voz, assim, eu não posso opinar, né? E outra coisa é da gente, enquanto mulher, sempre se rebaixar. Assim, desculpa, né? Assim, mas eu não canto bem, eu não sei interpretar direito, eu não entendi, né? É uma coisa, assim, complicada, porque em alguns relacionamentos, eu já ouvi muito assim, você não entendeu? Você não entendeu o que eu disse? E lá pela estante eu falava assim, eu entendi, você que não sabe explicar. Aí surgiu um grande confronto, né? Porque eu não me deixava ser... eu não levava abuso para casa. E aí, eu não consigo mais... Eu fico pensando, né? Que desabafando tá gravado no YouTube. Tipo, você não vai conseguir mais... eu fico pensando, meu Deus, eu não vou conseguir me relacionar. Não é a minha grande coisa, né? Mas eu fico... A gente identifica esses abusos, a gente vai começando a ser realmente assim. Não, né? Não dá certo. Mas, assim, aí outra coisa que eu anotei, né? Essa coisa até é muito importante a gente destacar,
tipo assim, o abusador fala, né? Você não entendeu, você não está entendendo. E aí eu tenho uma questão, né? Depois eu vou falar as outras coisas que eu anotei, mas eu vou logo colocar essa questão. Principalmente assim, eu não sei quem é psicóloga, né? Mas assim, realmente na área que trabalha muito isso, que estuda muito isso, eu fico me questionando, assim, no filme, ele é um abusador, mas ele queria deixar ela louca para pegar a fortuna dela. Essa é a narrativa do filme, né? Mas, na vida real, né, fora dos cinemas, não tem essa narrativa, mas a sensação que eu tenho é que os abusadores, né, eles não se veem abusadores, é o meu senso comum, certo? Eles não se enxergam abusadores, mas eu fico me questionando, essa é a minha dúvida, por que a grande maioria dos homens, eu vou botar, né, aquele clichê, homem branco, cis, hétero, blá, 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 faz isso, né? É ancestralidade, né? É aquela coisa do que sempre faz a cultura que aprendeu, etc. Então, eu tenho essa grande curiosidade, assim, por que tais pessoas fizeram isso comigo? Essa é a minha dúvida. Mas, assim, vou só colocar logo as outras coisas que eu anotei, né? Assim, uma coisa que ela falou que perpassa muito a nossa feminilidade, nosso papel feminino. Quando ela fala assim, você deve realizar o seu sonho. Logo no começo do filme, que eles estão decidindo onde vão morar, ele quer morar em Londres, ela fica, né, quer ir para Paris. Mas ela fala, você deve realizar seu sonho. A gente abre mão dos nossos sonhos para satisfazer homem. A outra coisa que eu anotei é sobre, né, as secretárias, né, que ele obriga ela a chamar a secretária a colocar o carvão, obriga ela a fazer coisas que ela não quer, a tratar as pessoas do jeito que ela não quer, né? E depois, né, na outra versão, como você falou, é tudo mais escancarado, mas aquela cena, ele, tipo, dando em cima da secretária, na frente dela, é muito forte, sabe? E depois, se a gente coloca, sempre você tá doida, ciumenta, é louca, né? Essas coisas que eu anotei, né, de falar assim, das cenas, mas, assim, a minha questão, que eu fico muito intrigada, né, fico assim, meu Deus, mas por quê, né, que eu queria, assim, pensar nessa discussão. Por que as pessoas, os homens, colocar homens no sentido dessa relação heteronormativa, né, que a gente vê, lógico que eu não estou dizendo que é só homem que faz isso, mas sempre um homem, aquela questão, mas na maioria das vezes a gente percebe essa relação de poder, a gente vê todo dia uma mulher assassinada, né, no caso extremo, mas assim, se todo dia uma mulher assassinada, imagina quantas vezes acontece uma mulher se sentir esse desconforto, se sentir incomodada e não poder falar, né? Sentir que não pode falar. Eu vou puxar 3 coisas que você falou aí, né? Vou começar com a voz que você falou, né? É muito interessante, eu não sei se vocês perceberam, esse diálogo, ele é bem sutil, que ele estranha porque ela não está cantando tão bem, né? E aí ela diz, eu não estou cantando bem, basicamente porque eu estou apaixonada. Então, ela danifica a voz quando ela se apaixona. O outro passa a ocupar, né, a Ariel, né? Você lembra da Ariel também, né? Assim, ela perde a voz, entre aspas, grandes aspas, né? Ela perde a voz, né? Ah, eu não consigo pensar em mais nada, nada mais importa, eu tô feliz demais, então eu não consigo, né? Eu tô no mundo das nuvens aqui, né? Então, é muito interessante porque é uma cena muito rápida, mas está muito dentro dos nossos estudos, né? Quando a gente lembra, né, das nossas leituras lá do Juntas, o quanto as mulheres elas tendem, Zanella traz muito isso também, né, no livro dela, o quanto as mulheres tendem, nós mulheres tendemos a trazer a nossa vida amorosa, o amor romântico, como centro da nossa existência. Né? Então, tudo gira em torno do amor romântico. Né? Ocupa todo o espaço, ou quase todo o espaço, né? Mesmo na falta, mesmo quando não se está vivendo isso, o não estar vivendo ocupa todo o espaço.
Né? Então, esse lance do perder a voz porque eu estou apaixonada, né? Assim, não estou presente aqui no que eu amo fazer, porque eu estou tomada por um outro. Isso é muito indicativo mesmo de como funciona, né? Para as mulheres, assim, claro, estou generalizando, mas trabalhamos com generalizações aqui, né? Como se é tomada, né, por esse apaixonamento, por esse amor romântico. A Zanella tem aquela célebre frase, né? As mulheres foram ensinadas a amar os homens foram ensinados a amar muitas coisas. Então, o homem pode estar apaixonado, mas ele não vai se descentrar tanto, né? Assim, ele vai continuar tendo racha com os amigos, ele vai continuar tendo trabalho, ele vai continuar, né, assim, com a vida dele. Né? Mas parece que para a mulher a vida para, né? Que gira em torno desse eixo. Um outro ponto que você traz, eu vou deixar o porquê por último, né? É o dar em cima, né, da Nancy, né, da empregada e tal, de uma outra mulher. É muito comum dentro dessas relações, das relações abusivas, né? Que os homens abusivos, eles diminuam as suas companheiras diante de outras mulheres. Né? Ou então, vixe, olha como a tua irmã tá bonita, tua irmã emagreceu, né? Eita, marido de sorte, viu? Tu não quer perguntar para ela, não, quanto é o personal dela, para ver se tu faz alguma coisa? Né? Então, vixe, a fulaninha, né? Sei não, viu? Se eu não fosse casado, então fulaninha diz aí aqui para, né, sei lá, diz aí para Nara como é que onde foi que tu comprou essas roupas para ver se ela, né, dá uma variada, porque se veste igual uma vovó. E kkkkkk, tô brincando, amor, tô brincando. Isso era o que eu escutava, gente, do meu ex-marido, tá? Sendo acima do peso. Né? Então, assim, essa diminuição, né? Acirrar essa competitividade entre as mulheres é uma das características. Foda-se, tá no YouTube. O chat não aparece, não. Eu falando aqui não aparece. O chat não aparece, não. Dedo para todos os ex que vierem aqui assistir. Me stalkeando para quê? Não mandei vir assistir, tá até bloqueado. Né? Então, né? Peraí. Né? Então, tem isso, né? Agora, o porquê. Né? O porquê, ele é complexo, mas eu vou tentar resumir lendo para vocês um trechinho de um livro muito importante, que vale para todas, não só para psicólogas, tá certo? É uma leitura muito boa, que é esse aqui, Feridas Invisíveis, da Mary Susan Miller, que é Feridas Invisíveis, Abuso Não Físico contra as Mulheres. Esse livro está sendo a base dos meus estudos, a base, né? Tem outros, mas esse é o básico, tá? E ela se faz essa mesma pergunta, né? Por quê? Aí é o que ela diz, como é interessante. O propósito de todo abuso, diferentemente do sadismo, não é o prazer de infligir dor, mas a necessidade de controlar. O controle é o fim em si mesmo. Embora um homem possa explicar os seus atos dizendo, entre aspas, perdi o controle, na verdade o que ele fez foi ganhar o controle. O seu grau de consciência a respeito do próprio comportamento e dos resultados é determinado pelo grupo ao qual ele se encaixa. Ela vai falar de alguns grupos de abusadores, né? Homens que utilizam o abuso como um método normal para solucionar controvérsias e erradicar irritações sabem muito bem o que estão fazendo e o fazem com indiferença, não vendo o que está errado em seu comportamento. Na realidade, eles não consideram seu comportamento como um abuso. Para eles, esses atos são inteiramente normais, a maneira natural de maridos e esposas se relacionarem. Eles não sentem culpa. Os homens que recorrem ao abuso quando a frustração ultrapassa a sua habilidade para lidar com ela, embora conscientes de seus atos, tendem a ignorar, com frequência intencionalmente, o fator controle. Eles se sentem culpados, mas só até encontrarem alguma outra coisa para culpar. E então, começam tudo de novo. Os homens que mantêm a mulher sob rígido controle tendem a saber muito bem o que estão fazendo, enfraquecendo a esposa para fortalecer-se. Entretanto, apesar do programa deliberadamente planejado,
o seu machismo autovalidante elimina a culpa. Um pouquinho lá atrás, ela diz assim, ela diz que mostra para um grupo de mulheres uma lista de comportamentos abusivos. E aí ela pergunta para esse grupo de mulheres, o que é que vocês acham? Aí ela diz, elas ficaram chocadas ao verificar o que era considerado abuso, porque muitas delas conviveram com aquilo durante toda a vida de casadas. Certamente ficaram zangadas com a desigualdade, magoadas pela falta de empatia e envergonhadas com a sua impotência. Elas se sentiram isoladas, entre aspas, mais solitárias do que se eu morasse sozinha, disse uma delas. Mas haviam se casado numa época em que a sociedade esperava que os maridos nominassem e as esposas se submetessem. Uma delas disse, os maridos não são todos assim? Assim, autoritário, emocionalmente contido, superprotetor, insensível aos seus sentimentos. Assim, controlando as finanças da família, exigindo a sua atenção quando ele a deseja, esperando a sua submissão. Assim, usando o sexo como seu direito de marido, culpando-o pelos problemas, manipulando-o para fazê-la aceitar suas decisões. Assim, fazendo-a viver como uma ninguém, tal qual ouvira no tribunal. E mesmo assim, encantador no escritório, socialmente agradável com os amigos, um bom marido aos olhos do mundo, e que também poderia perguntar, nós não somos todos assim? Então, o que ela está querendo dizer, Raquel, e que eu acho que pode responder a tua pergunta, é que o machismo e a misoginia são estruturantes da nossa sociedade. Nós estamos tão mergulhados nisso, e isso é tão antigo, baldo, como diria meu pai, isso é tão antigo, baldo, né? Que nem a gente percebe. Até a gente que é vitimada, a gente tem dificuldade de nomear. Imagina quem o faz. Nós estamos tão mergulhadas, faz parte do nosso pano, no pano de fundo da nossa sociedade, né? É o tecido social que constrói a nossa sociedade. Então, para os homens, não tem culpa, assim, não. É assim que funciona, é assim que tem que ser. E quem vai dizer o contrário? Tanto é que hoje, 2023, fica a gente vê um movimento fortíssimo de Red Pill. O que é Red Pill? É um nome bonito, inglesado, para violência contra a mulher, para misoginia. A ideia de que a mulher ela não é nada, de que a mulher ela tem um papel específico dentro da conjuntura social e que ela não é nada mais além do que aquilo dali, e que ela tem que ser dominada, ela tem que ser domesticada, né? Ela tem que saber qual é o lugar dela. Né? E se você for perguntar, pode botar um detector né, de mentira, assim, eles acreditam nisso mesmo. Porque até nós acreditamos, gente. Até nós acreditamos. Bom, vamos ouvir vocês, né? Já são 9h40, eu vou costurando com algumas outras coisas à medida que vocês forem falando. Como é que foi para vocês ver o filme, né? O que fica? Enfim. Eu quero falar de uma questão específica, assim. Logo no início, a vizinha fofoqueira, não sei o nome dela, aquela senhorinha lá. Eu não sei falar o nome dela, não. Uma vizinha fofoqueira, Maria Fifi. Maria Fifi, gente, adorei Vinhazinha Fofi. Ela está lendo o livro, e o livro fala 6 homens, o cara enterrou 6 mulheres. Aí naquele momento já me remeteu ao Barba Azul. Barba Azul. Hora, veio o Barba Azul na minha cabeça. Eu falei, gente, essa velha lendo Barba Azul em 1940. Aí, beleza. Aí eu já gostei dela ali, né? Já fiquei ali flertando com a velha. Aí, quando vem a Elizabeth com aquela cara e fala assim, não tinha nenhum homem, não. Eu falei, gente, perfeita. Perfeito. Então, assim, um lugar da maturidade, né? Como essa Baba Yaga também, como essas velhas aprenderam e sabem nos proteger, né? Porque no Barba Azul, ele consegue se relacionar, não sei se é um conto do Mulheres Correm com Lobos, não sei se todas leram, estou dando um spoiler aqui. Ele fica com a mais nova. Mas isso é bem no início do conto.
ele fica com a irmã mais nova, que é muito simbólico, porque é uma irmã mais nova e as outras mais maduras não caem naquele papinho. E aí, na hora que eu vejo as mulheres com mais maturidade, e a gente pensar nessas mulheres maduras, né, que na nossa sociedade são colocadas completamente de lado, quanto que elas têm sabedoria, né? Uhum. Então, foi algo que ficou muito forte para mim no filme, e foi angustiante do início ao fim, fora os últimos 5 minutos, né? Muitos gatilhos, nossa, me remeteu a várias coisas. Claro que não é nesse formato, porque é um formato artístico, né? Então vai ter o floreamento realmente para ficar mais enfatizado aquilo ali, mas no geral, quem vivenciou relações tóxicas, eu acho que em algum momento vive aquela deterioração mesmo do emocional, do psicológico, né? Muito forte, muito forte, muito forte. Muito bom. Quando eu digo que a violência psicológica ela é tão perigosa quanto a violência física, né? Essa foi uma conversa que a gente teve, inclusive, no último encontro do grupo de estudos, da última turma, né? Do grupo de estudos feminismo, literatura e psicologia. Que a gente estava falando, né? E acho que foi até a Carlinha que trouxe a coisa do. Eu tenho que. Ela é. Como é o povo que vai dar as ordens judiciais na casa do povo? Oficial de justiça, né? E aí ela disse, eu tenho que estar atenta, porque eu tenho que priorizar aquilo que é mais urgente. Né? Então ela disse assim, se é só violência psicológica ou se é violência física. Aí eu puxei, não tem só violência psicológica. A violência psicológica, ela é mortífera. Né? Ela faz vítimas mesmo, fatais, né? Porque a mulher entra numa espiral tal que os índices de suicídio são altíssimos. A violência psicológica, o feminicídio, por exemplo, ele não acontece papum, né? Existe um histórico que começa sempre com a violência psicológica, né? Então, os desastres físicos, eles estão intimamente ligados, né, aos desastres psicológicos, né, a essa violência psicológica. Então, a gente precisa estar atenta para isso. Eu também percebo muito, eu saquei a do Barba Azul também no livro, eu já dizia, isso é um prenúncio, né? Estão colocando um prenúncio, né? Porque o Barba Azul é aquela história do cara que tem a barba bem azul, é muito rico e vai seduzir as mulherzinhas, ele quer uma esposa, ele pega a mais novinha, que olha para a barba dele e diz assim, essa barba nem é tão azul assim, as outras tudo não, esse cara é muito esquisito, que esse cara é esquisito, tem uma coisa errada aí, e ela se deixa iludir, né? Se deixa iludir. Isso é muito doloroso para a gente, né? Quando a gente vai conversar sobre violência, né? Relacionamentos abusivos, porque tem uma hora que a mulher sempre se pergunta: por que eu me deixei entrar nessa relação? Né? Como se fosse uma escolha racional, né? Como se fosse uma escolha consciente, mas não é. Né? É uma escolha, claro que é, mas é uma escolha impulsionada por um sistema que alimenta que essa escolha seja feita. Né? O lance de ser escolhida, o lance da proteção do homem, o lance da proteção física, psicológica, da proteção financeira, né? Que nós somos estimuladas a acreditar que está dentro de um relacionamento heterossexual. Tá? E de que nós precisamos disso para nos manter. Né? Essa é a parte mais difícil, porque até quando percebemos... peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Porque até quando percebemos, nos culpamos pelo que ocorreu. Exatamente. Porque a própria relação, ela vai nos fragilizar de tal forma que a gente não consegue nem orientar a nossa raiva para onde ela deve ser orientada. Nós estamos tão machucadas e com a nossa autoestima tão devastada que essa raiva, ela vem para nós. Né? Assim, a gente puxa essa raiva, por isso que nós temos que nos fortalecer. Né? Sentir essa raiva, acolher essa raiva de si, faz parte do processo. Mas ela precisa ser ultrapassada, e por isso a terapia é tão importante, né? Porque ultrapassando essa raiva de si, a gente consegue destiná-la a quem ela é de direito. E a quem é de direito? A quem nos vitimou. Né? Não existe uma pré-condição para ser vítima de relação abusiva, gente. Todas nós estamos suscetíveis. É claro que
se a mulher estiver numa situação maior de vulnerabilidade, né, se ela tiver um histórico de trauma, se ela tiver mais vulnerável emocionalmente, ela tem maiores chances, né? Se ela vem de uma família com histórico abusivo, né, ela tem mais chances de entrar mais rapidamente nessa relação e permanecer por mais tempo. Mas entrar em relações abusivas não tem uma característica da vítima, não tem isso. Certo? Não tem isso. Tá? Fala, Kel. Tem uma coisa que no final eu não gostei, né? Que me veio agora, assim, na nossa discussão. Essa coisa que no final ela, tipo, dá a entender para o policial, né? O policial dá a entender a ela que eles são um novo par romântico, né? Ali. Mulher. O filme é muito bom, não mas podia, assim, não podia ser perfeito, né? Ela tem que ter um par romântico, né? É tipo 1940 também, né? Vamos, né, a época, mas assim, vamos, quando eu digo assim, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que estar com olhos atentos, né? Nesse sentido, o filme é maravilhoso, a gente identifica isso, mas vamos identificar que a nossa razão não é estar em um relacionamento, né? Ela pode ser uma super cantora de ópera, ela tem dinheiro, que é o dinheiro, aquele negócio do teto todo seu, né? Que na mesma época, outras, né? Mas a gente tem que terminar o filme com agora, meu amor, se for, eu vou encontrar outro amor, né? Achei bem merda também isso daí, mas Aí eu me lembrei de uma coisa, né, que eu vi em algum canal desse no YouTube sobre filmes, né, feministas, e parece que o próximo live action é do filme da Branca de Neve. Uhum. Né? E aí, a pessoa do canal, ela é bem feminista, né, e tudo assim, mas ela estava defendendo, tipo assim, parece que vão fazer alguma coisa no filme, não sei ainda, não fui pesquisar nada disso, que a Branca de Neve não vai se apaixonar pelo príncipe, né, e ela estava comentando que nesses filmes, nessas novas roupagens, a mulher que é forte, que é feminista, que é isso, aquilo, ela pode sim se apaixonar, né, e aí eu falei assim, eu concordo que ela pode se apaixonar, né? Nada contra os romances, apesar da minha atual como é pessimismo, que uma amiga minha, você está muito pessimista, né? Mas uma coisa é essa desconstrução, que eu acho que a gente tem que ter, que é a mulher salva pelo homem. Né? O príncipe, na história atual da Branca de Neve, o príncipe salva ela do feitiço, né? E é engraçado que nesse filme especificamente, ele salva como? Dando um beijo na boca dela, enquanto ela estava dormindo. Então, isso pode, né? Hoje, não pode mais. Cara, ele não pode dar um beijo na boca da Branca de Neve. Eu não sei se eu estou sendo muito chata, mas ele não pode dar um beijo na Branca de Neve nos contextos de hoje, enquanto ela está dormindo. E outra coisa, é tanta coisa que eu vejo nesse filme, eu vejo a rivalidade entre duas mulheres, que é a madrasta, né, dela, que eu acho que na original é madrasta, e a Branca de Neve diz, espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu, né? Rivalidade feminina ali na cara, e a gente vai incorporando isso nessas tecnologias, a gente vai incorporando de um jeito que a gente acha normal ficar comparando quem é uma mais bonita, quem é outra mais feia, mais bonita. E, afinal de contas, teve um, Raquel. Comer maçã e vamos morrer, né? E teve um da Julia Roberts sendo a madrasta. Eu não sei o nome da atriz, você viu esse? Continua o contexto. Agora do beijo, eu não lembro se tem. Eu sei que tem Malévola, né? Julia Roberts na Angelina Jolie, que a Malévola tem... Não, tem um com a Julia Roberts. Esse aí já é Bela Adormecida. Da Malévola, é Bela Adormecida. E tem um... E tem um... eu acho que é Espelho, Espelho Meu, se bobear o nome do filme. Espelho, Mantém a rivalidade. Sim, lembrei. O príncipe é um babaca, bem otário, assim, colocam ele num papelão, mas a rivalidade feminina se mantém. Mas claro, concordo com você totalmente, que o beijo, imagina, que absurdo.
Mas a gente tem essa ideia, né, assim, essas, como você falou, nessas tecnologias, esses dispositivos, né, vão ensinando para a gente qual é o nosso lugar no mundo, como o nosso corpo deve se comportar. Né? É por isso que eu digo, a gente tem dificuldade de dizer o que é violência e o que não é. Bom, se a Branca de Neve, que é a princesinha que acompanhou a minha infância, ela é beijada enquanto ela dorme, porque o cara olhou para ela, se apaixonou, porque tem isso, né? Eles não se conhecem. Ele olhou para ela e se apaixonou na historinha que leram para mim quando eu era criança. Foi assim. Tá? Se apaixonou pela beleza dela, pela brancura dela, né? E aí vai lá e, não, tô com vontade, meu irmão, abre esse caixão aí que eu vou dar um beijo nessa mulher. Em algumas versões, ele leva o caixão dela para o castelo para fazer só, Deus sabe o quê, né? Porque o cara quer levar um caixão para o castelo. E aí o solavanco da carroça faz com que a maçã desentale. Teve essa versão que chegou até a minha infância também. Mas a versão tradicional é a do beijo, né? Então ele beija essa mulher que está adormecida, ela acorda e os dois se apaixonam. E é assim que nós somos ensinadas. A gente não consegue discernir o que é cuidado, o que é violência. Né? Fala, Fê. Lembrei, no da Bela Adormecida, da Malévola, o filme, não é madrasta ali, a Malévola, ela é uma das fadas, né? Ela que beija a Bela Adormecida nessa versão nova. É ela que beija. É madrinha, né? Estão tentando focar mais nas relações entre mulheres, entre irmãs, entre amigas, entre homem e mulher que são amigos, né? Que não são um casal, né? Então, e isso é muito bom, porque traz uma outra perspectiva das possibilidades de relação, né? Inclusive para nós mulheres, né? Porque parece que as relações só fazem sentido para nós se elas forem relações amorosas, né? E nós tendemos a priorizar o quê? As nossas relações amorosas. Né? E isso nos torna alienadas, isso nos torna solitárias, isso nos enfraquece. Né? Um lance que acontece desse filme, que sempre me emociona muito, é quando a Paula ela fica visivelmente aliviada quando o policial, né, que é o cara que chega lá, vê o que ela está vendo, escuta o que ela está escutando e valida aquilo. E o alívio, nossa, gente, eu já senti aquilo dali. Assim, eu sei, eu tenho uma ideiazinha do que é aquilo dali, né? Assim, meu Deus, então eu não sou louca, né? Então, assim, eu não sou fraca, então eu não sou burra, né? Tem outras pessoas que validam o que eu penso, o que eu sei, o que eu vejo, as minhas opiniões, as minhas ideias. Né? Porque o relacionamento em que ele é centrado em torno do companheiro, né? A mulher ela perde essa referência. Ela perde completamente a referência. Então ela não sabe de si. Porque quem tem o saber sobre ela é o outro. Então, se eu me achava engraçada, se eu me achava uma pessoa curiosa, inteligente, e alienada da minha comunidade, eu estou com aquele sujeito que faz com que eu me sinta o oposto de tudo isso, eu deixo de me ver como uma pessoa engraçada, inteligente, carismática, e passo a me ver como ele me vê. Porque eu fico pobre de referências. E nós somos seres sociais. Por mais que a gente seja forte, decidida, coisa que valha, estar numa relação como essa durante muito tempo destrói, corrói. Eu digo que é como uma erosão de duna, sabe? Vai saindo pouquinho por pouquinho, a gente nem percebe. Quando a gente vê, já corroeu tudo. Né? Já está. Mas é tão sutil, é tão diluído no tempo que a gente não percebe. E aí eu volto a dizer, um dos aspectos fundamentais para que a gente evite chegar a esse ponto é aprender a validar os nossos desconfortos. Né? E deixar que o outro sustente estar desconfortável. Então, fez uma piada, eu não gostei da sua piada. Ah, mas isso é muito sem graça, né? Nossa, tá ok, eu sou sem graça, mas eu não gostei da sua piada. A sua piada me fez sentir desconfortável. A sua atitude me fez sentir desconfortável. Aprender a sustentar o que nós sentimos de fato e não menosprezar os nossos sentimentos.
Gente, aqui entre nós, se estiver assistindo, um beijo. Viu? Tive num relacionamento em que eu tive uma apendicite e eu quase morri. Eu literalmente quase morri. Quando eu finalmente cheguei à mesa de cirurgia, o médico depois falou que estava muito perto de supurar, que chama, né? Assim, de estourar o meu apêndice. Porque eu estava sentindo dor, o meu companheiro dizia que eu estava inventando essa dor, e eu acreditei no que ele estava dizendo sobre o que eu estava sentindo. Tudo menos companheiro, né? Da frase aí. Pois é, Companheiro. né? Então, assim, eu Nada. tive que desmaiar de dor e ser carregada para o hospital, não por ele, obviamente, né, pelos meus pais, e fui para uma cirurgia de emergência. Mas eu desacreditei do que eu estava sentindo. Ele dizia que eu estava inventando e eu acreditava. Não, eu devo estar inventando. Não está tão forte assim, não, ele tem razão. Porque ele queria ter uma conversa muito séria comigo e eu estava sentindo dor e ele dizia que eu estava querendo fugir da conversa. Uma conversa séria sobre o meu comportamento, é claro, né? E eu estava querendo fugir da conversa dizendo que estava sentindo dor. E aí eu fui bater no hospital e quase morri. Né? Então chega a esse ponto, né? De sustentar um desconforto, de sustentar uma dor, porque a gente desensibiliza. Né? A gente desensibiliza. E volto a dizer, nós somos ensinadas para achar que o outro sabe mais da gente do que nós mesmos. Sabe o que me veio com a sua fala, Mara? O quanto que o corpo é sábio também, né? Eu pensei em alguns termos da Gestalt terapia, da autorregulação organísmica e da criatividade mesmo que a gente tem, assim, né? A gente pensa num surto sempre de uma forma horrível. E aí, como que o surto, às vezes, é para escapar de algo muito maior, né? Como que é importante ouvir esse corpo. Não, claro que até nuances muito menores do que o que você passou. Mas é impressionante. E quando ela se enfraquecia, porque ela ficava mole, né? Eu fiquei completamente mole assistindo. Me dava uma fraqueza, porque eu já senti, né, algo similar com aquilo ali, ou até igual. E eu me sentia completamente fraca. Ela escorava, assim, né? E eu me via naquela cena ali. Porque drena. É. Né? A violência psicológica, ela drena a gente. É. Né? A gente fica sem força até para brigar, porque brigar é inútil. Exato, exato. Eu tive uma relação, e vocês falam de falar e de perder a voz, que eu não conseguia discutir. E eu sou brigona pra caramba. Eu sou uma pessoa que me impõe e briga. Eu gosto de briga. Sou brigada. Sou a velha fifi brigona. E aí, eu não conseguia. Eu não conseguia. Chegou num momento que eu metia dedo na cara no início, e depois eu tava igual a ela, mole. Então, eu ouvi esse corpo, né? A autorregulação organísmica, o quanto que ela te expulsa daquilo ali, e o corpo pode ser a coisa mais absurda do mundo, um surto, mas criativamente estão nos levando para outro lugar, né? Seja uma apêndice, seja lá o que for, mas que te leva, te tira dali. Isso você está dizendo é interessante, porque esse é um dos mecanismos, né, de violência. Por exemplo, eu tento falar com ele distorce o que eu digo. Né? Aí eu tento explicar de novo, ele distorce mais uma vez. Aí ele diz: você não está falando coisa com coisa, eu não estou conseguindo entender você. Aí você fala, e ele continua, né, assim, ou ele volta para outro ponto, ou ele distorce mais uma vez. Chega um ponto de uma exaustão tão grande que a gente desiste. Assim, aí é o esmorecimento do corpo, né? Assim, eu não. E isso leva a um adoecimento. Isso é a cara da crise de ansiedade. Né? Porque você tenta gritar, você grita. Chega um ponto que você grita para se fazer ouvida, aí o sujeito diz o quê? Olha aí, lá vai você gritar. Né? Histérica, louca, agressiva. Para que isso? Baixa o tom de voz. Nós estamos conversando. Quando, na verdade, você está tentando falar, o sujeito desvia, ou distorce, ou, né? Ou enrola, e você tentando falar, quando você se exalta, ele diz, baixa o tom.
agressiva, para que isso? Para que esse espetáculo? É um processo de silenciamento, né? E é um constrangimento. Nosso corpo se constrangido, né? E isso acontecendo muitas vezes, esse corpo aprende. Então, é um corpo que passa a ser um corpo constrangido, né? Já é um corpo que se policia em seus movimentos, né? É uma voz que se policia em sua entonação. Então, é um estado de constante tensão. E essa é uma das características da violência psicológica. A tensão constante. Porque a violência psicológica, como a violência física, ela é imprevisível. Aquela cena que acontece de uma vez, né, em que a vizinha Fifi vai com o cara, né, visitar, e ele diz, não, ela não vai porque ela tá doente. Aí ela reclama, né? Aí ele diz, não, você que não disse que você queria, por que você não disse que você queria? Aí ela entristece, ele vai para o piano, aí diz, não, mas de qualquer forma você não poderia recebê-los, porque você vai para o teatro, né? E a princípio o constrangimento já está internalizado, né? Então ela fica, ele me disse e eu esqueci. Então ela já fica assim. Aí ele olha a crueldade, gente, é uma crueldade. Isso eu vivi demais. Ele sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Ele sabe, tanto é que foca na câmera no rosto dele, ele tá tipo dando um sorrisinho assim com o olhinho, né, de lado, vendo. Então ele sustenta aquele mal-estar. E ele de costas para ela, né? E ele de já costas para ela. E ele sustenta, sustenta, sustenta. Aí quando ela tá no ápice, ele diz: tô brincando, era uma surpresa, não foi não, vai lá se arrumar, a gente vai. E aí ela fica super feliz, e isso vai acontecendo cadencialmente, né? Então, assim, estresse, alívio, né? Felicidade. Ai, eu te amo, obrigada, 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 porque aí o alívio que ela sente quando ele diz que a culpa não é dela é tão grande. Gente, eu choro naquela cena toda a vida. O alívio que ela sente. Desculpa. Ela e ela pede pede desculpa, né? Assim, Aí o depois alívio que ela sente. Novo, né? Do quadro que sumiu. Aquela coisa assim, né? Exatamente. Né? Então, assim, o alívio que ela sente é de tal forma que a risada que ela dá não é uma risada sã. Né? Ela dá uma risada de quem, ai meu Deus, ai, né? Assim, e é comovente. E aí ela dança e canta, e quando ele vê que ela tá feliz, que ela tá relaxada, o que ele faz? Vem com outra. Tá? Não, não vai, acabou, né? Tá, viu como você tá louca? Louca, louca mesmo, não vai sair, vai. Né? E aí desmorona o alívio que ela sentiu por uma dor anterior, essa dor ela vem triplicada, porque ela vem posterior ao alívio. E é assim que funciona. Oi, Giovana. Vocês estão me escutando? Sim. E eu acho interessante que tem bem uma cena, eu acho que é a primeira cena assim que mostra quando ele vai começar a manipular ela, longe da fase do love bombing, né? Que quando ele entrega o broche, ela tenta colocar, ele diz que o fecho é muito sensível e tal, e ele guarda dentro da bolsa dela. E ele fala que é para ela não se esquecer porque ela era muito esquecida. Só que ali ela ainda tem a autoestima dela bem e não ainda não existiu o processo de ela se sentir mal por ele achar que ela é esquisita e também por ela começar a distorcer, né, e se enganar pela própria percepção dos fatos. Uhum. E daí ela fala, não, mas eu não sou esquecida, você sabe muito bem disso. E ele faz isso positivamente, né? E depois começa, ele pega, esconde na boca, pega de novo o broche e tal. E daí começa todo o processo de distorção, começa todo o processo de manipulação. E a autoestima dela vai indo, vai degradando, e assim ela começa esse processo também de dependência, né? E a acreditar mais na percepção dele do que na dela, né? É interessante isso. Porque é pelo amor.
né? Ela pensa, né? Que o que ele está dizendo é por cuidado, é por amor. Então, como não confiar? Não, se ele está dizendo é porque deve ser, né? Ele me ama tanto, ele cuida tanto de mim, então se ele está dizendo que eu esqueci, por que eu não vou acreditar? No começo, é assim. Né? Então, a gente vai depositando gradativamente, né? Essa confiança, vai depositando o saber sobre, né? Nesse outro sujeito. Porque é por amor, é cuidado, é carinho. É dito de forma leve, você vê, né? Ele ri. Ah, sua bobinha esquecida. Você é uma bobinha esquecida. Eu acho tão bonitinho isso em você. Você esquece tudo. Ah, eu não esqueço nada, não. Esquece, esquece. E aí passa a contar essa história para os outros, o que é um fator muito importante que aparece nesse filme também, percebam. Né? Ele não fala só para ela que ela é esquecida, que ela não está bem. Não. Ele fala para os outros. E fala, inclusive, na frente dela. Né? Isso é muito comum, gente. Podem observar, isso é muito comum. Né? Assim, de falar coisas que são banais, coisas pequenas, coisas de cotidiano, que parecem ser coisas de cotidiano. Né? Tipo assim, a fulana, o marido falando numa roda de amigos, né? Não, na fulana, toda vez que vai sair de casa é a mesma coisa. Assim, ela tem que conferir se fechou a porta 10 vezes, porque a cabeça, ó, todo mundo ri, kkkkkk. Aí ele conta essa história, aí conta de novo, né? E reforça, e vai reforçando a ponto de a pessoa começar a acreditar, eu faço isso mesmo. Será que eu faço isso? Aí começa, né? Aí é o que a gente chama de profecia autorrealizável, né? Assim, que a gente tá eu tô tão tensa, se eu deixei ou não as chaves, que eu vou passar a conferir mesmo. Eu vou passar a fazer exatamente isso, porque, bom, né? E o discurso do homem, esse ponto também é importante, ele tem um peso 2. Se o homem fala sobre a mulher, a sociedade tende a aceitar o que ele está dizendo sem questionar. Né? Se a mulher fala sobre o homem, ela é a doida, ela é a ressentida, ela é a mal amada, ela é a que não superou. Se o homem fala sobre a mulher, é tomado como fato. Então, se ele diz numa roda de amigos ou de familiares que a mulher é esquecida, por exemplo, as pessoas vão acreditar e vão passar automaticamente a achar que ela é esquecida mesmo. Né? Então, o discurso do homem ele é socialmente mais relevante. Ele é socialmente mais relevante. E isso, para nós, é um problema. Tanto é que não é incomum. Eu mesmo conto essa história nos meus grupos, porque é um caso, eu uso como estudo de caso, de uma paciente que eu recebi que veio encaminhada por um psiquiatra, que recebeu um diagnóstico de compulsão sexual, onde nessa sessão apenas o marido falou. A mulher ficou calada. E o médico diagnosticou a mulher a partir do que o marido falou. Não faz tanto tempo assim. Minha galera, são 10h10. Mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Como é que vocês estão? Eu queria dar um Bora abraço. assistir mais filmes juntas. Vamos, eu vou fazer mais vezes. Vou procurar outros filmes legais pra gente assistir e conversar sobre. Nossa, muito ameno. Procurar uns mais curtinhos também, que vai ficar mais leve. Né? Não, mas foi tranquilo. Eu gostei. Não demorou, não. Fiquei muito presa no filme também, né? Na história. Então, Camila, mostrando sua cara, sua beleza, vindo aqui botar o close. Arrasou. Oi, gente. Eu tô assim naquele nível de exaustão. Aí eu tô só ouvindo. Oh, amiga, de estar descansando. Né? Mas isso para mim é descanso. Eu fico só Para mim também, foi prazer. Então, tá bom. Vocês estão bem? Querem colocar mais alguma coisa sobre o filme, sobre, enfim, sobre o tema? Ficou alguma dúvida? Fez sentido para vocês?
Muito, muito sentido. Eu tô naquela coisa, eu queria tocar fogo no patriarcado, naquele também. blusa. Eu fiquei com ódio, eu botei no chat na hora, quero ver sangue, quero ver sangue. Quando ela ficou trancada com ele na sala, ele amarrado, eu fiquei igual no colégio, quando o povo quer bater em alguém, quero ver sangue. Eu fiquei assim, gente. Eu também. Fiquei Eu tava- bastante. Eu tava assim. Eu tava torcendo que com aquela faca ela fizesse alguma coisa. Mas tudo bem, foi bom. O discurso foi bom também. É. A Giovana disse que foi ódio, ficou morrendo de ódio. Todas nós. Ódio sempre. É isso mesmo. Muito bem. Pois vamos nós ficar por aqui. Estamos bem para ir? Sim. Que bom, Poliana. Pois eu espero você no próximo. Até amanhã, Apareça. né? Amanhã Isso a que eu ia gente tem falar, grupo. amanhã a gente tá junto. Camila também tá, né? Tomara que eu consiga entrar. Mas tá no grupo, né? Gente, tá todo mundo aqui estudioso. Achei que era só eu. Não, meu marido adora arrumar uns passeios de última hora, aí eu fico assim, doida para ir, mas doida para participar. Não, mas vai dar bom. Vai estar gravado, não se preocupe não. Vamos descansar também. Qualquer coisa. Só vai cheirar. Vê o Viu? movimento. Pois vamos nós descansar. Eu também estou cansada. A gente se encontra em breve. Teremos outros encontros. Muito obrigada, gente, pela parceria. Eu que agradeço. Aqui, viu? Tchau, boa noite. Beijo. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau. Tchau, gente.